Acabou de sair aqui uma notícia, está lá na homepage do UOL, é o principal título nesse momento. O governo do Brasil aciona os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio em reação ao tarifaço. O chamado pedido de consulta foi entregue nesta quarta-feira na missão dos Estados Unidos junto à organização. Apesar da alta probabilidade de não ter efeito prático, já que a consulta precisa ser aceita pelos americanos e a última instância da organização está paralisada, esse movimento é visto no Palácio do Planalto como um gesto simbólico importante para marcar posição do Brasil em defesa do sistema multilateral de solução de disputas comerciais. Na terça-feira, ontem, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o procedimento seria mesmo aberto na OMC. Esse pedido via OMC, primeiro passo de um processo na entidade, ocorre 2 dias depois de uma reunião do Conselho Estratégico da Câmara de Comércio Exterior, presidido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e composto também pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Ainda para a gente falar sobre as questões de tarifaço, quem está aqui com a gente agora é o economista da Fundação Getúlio Vargas, Lauro Gonzalez. Lauro, bom dia, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, tarifaço em vigor. Brasil entrando na Organização Mundial do Comércio. São formas do Brasil usar todas as instâncias possíveis para pressionar e para negociar? Eu acho que sim, muito embora muito mais no campo simbólico, né? Porque a OMC está bastante esvaziada já por conta da própria atuação do Trump há algum tempo, né? Há vários, inclusive, nomeações na OMC que não foram feitas. Então, eu acho importante para marcar posição, mas é muito mais simbólico do que traz algo efetivo. E essa situação é muito complexa, porque novas medidas podem ser feitas, né? Eu costumo brincar que é como se a gente quisesse estimar a altura de alguém que está pulando o tempo todo, né? Então, o Trump é alguém que está pulando o tempo todo, mudando, errático, muito difícil estimar a altura de alguém que pula o tempo todo. Josias, A iniciativa do Brasil na OMC, estamos comentando aqui, é a coisa simbólica, né? Mas vale mesmo a pena, porque, como você realçou, e é um fato, o Trump ele se recusou, e também o Joe Biden, não foi só o Trump, né? Depois do Trump veio o Biden, agora está voltando o Trump, mas os Estados Unidos se recusam a indicar os seus representantes num órgão de recurso, que é uma segunda instância da OMC, né? Então, ainda que o Brasil seja vitorioso nessa questão tarifária, os Estados Unidos recorrerão, vai para essa segunda instância e lá fica até as calendas, porque não tem quórum para deliberar, né? Essa simbologia, de fato, vale a pena ou é perda de tempo? Eu acho que vale a pena porque a gente sabe que na arena internacional esse tipo de posicionamento ele vale, né? Inclusive para que isso fique registrado. Outros países vão se manifestar na esteira do Brasil, apoiando a entrada na OMC. Então, me parece que, embora eu não consiga vislumbrar nenhum tipo de efeito de curto prazo em relação ao tarifaço, e até de médio prazo, eu diria, pensando em todo o mandato Trump, acho que tem outras medidas, acho que negociações feitas diretamente pelas empresas, pelas câmaras de comércio, usar os lobbies nos Estados Unidos para negociações específicas de setores, me parece muito mais promissor do ponto de vista do resultado econômico imediato, mas, de novo, a gente sabe que esse tipo de posição é política e isso pode trazer frutos por marcação, né, por delimitar atitudes e galvanizar apoio de outros países no longo prazo. Agora, o efeito me parece econômico de curto prazo realmente não deve acontecer. Auro, para nossa audiência Agora, entender, o tarifaço entrou em vigor hoje. Do modo como ele está configurado hoje, que impactos que você vê aqui para o Brasil, para a economia brasileira, para empresas brasileiras, para empregos aqui no Brasil?
Pois é, essa sua questão é importante e, de novo, ela traz à tona o fato de que as coisas podem mudar muito rapidamente, né? E a economia brasileira é razoavelmente diversificada, então isso significa, na prática, o seguinte, que desde do primeiro momento que foi aventado o tarifaço e na magnitude das tarifas de 50%, muita gente começou a fazer as contas, né? E depois disso houve a efetiva, as chamadas exceções, quase 700 produtos aí, isso dá mais ou menos 40% das exportações. Então, do ponto de vista macro, quando a gente olha para a economia brasileira como um todo, que é razoavelmente diversificada, e uma economia pouco aberta também, em comparação a outros países, é bom que se diga isso, o impacto estimado por várias pessoas era em torno aí de 0,5% a 1% ao longo de 2 anos. Isso antes das isenções. Com as isenções, esse número cai pelo menos pela metade. Isso do jeito que as coisas estão configuradas hoje. Portanto, essa é a fotografia atual. O filme pode ser bastante diferente. Então, o impacto para o Brasil como um todo, né, pensando na economia, ele é relativamente pequeno na atual fotografia. E possivelmente com o pacote que deve ser anunciado pelo governo logo, essas consequências do tarifaço vão ser mitigadas, tal qual ele está hoje. O problema é muito mais pensar que outras coisas podem acontecer. O problema pode escalar, né? E também lembrar que, claro, para a economia como um todo, o efeito é pequeno, mas setorialmente o problema vai ser bastante localizado e bastante intenso para certos setores da atividade econômica, ainda que para o Brasil como um todo não.